Opa galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, vamos lá. No canal, né, a gente já fez desenhos sobre as melhores animações dos anos 80, que inclusive até hoje é o melhor vídeo do canal, né? Vocês gostaram bastante desse vídeo, fez muito sucesso, muito obrigado. Nós também temos o vídeo de melhores desenhos dos anos 90, que inclusive já conta com 2 vídeos, beleza? Parte 1 e parte 2. Se você não assistiu, né, quer lembrar, quer ter essa sensação nostálgica, né, dos anos 80 e 90, corre lá, assiste esses vídeos, depois corre para esse aqui, porque hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as melhores animações dos anos 2000. Galera, chegamos, né, à minha época dos anos 2000, tem desenhos incríveis que foram lançados nessa época. E galera, vamos lá, eu separei algumas animações aqui para vocês que são sensacionais, são simplesmente icônicas dessa época, beleza? Depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Jonathan e bem-vindos a mais um vídeo do Cartologia, meu povo. Sem mais delongas, né, vamos começar logo com os melhores desenhos dos anos 2000. Sabe aqueles mutantes famosos da Marvel? Pois é, eu tô falando deles mesmos, dos X-Men, só que aqui eles estão um pouquinho diferentes, eles estão em suas formas adolescentes. Tô falando de X-Men Evolution. Galera, X-Men Evolution, né, trouxe essa nova abordagem dos X-Men, trazendo eles só que em forma de adolescente. Então a gente tem o Ciclope adolescente, a Jean adolescente, o Noturno adolescente, enfim, os X-Men adolescentes, né? E aqui a gente tem essa fase deles, né, de ter que conciliar a sua vida de estudantes, né, com também e treinar com o professor Xavier, né, e com seus mentores, né, que eu já falo deles daqui a pouco. Né, aprendendo sempre a controlar seus poderes, enfim. Aqui, né, esses personagens eles tinham bastante estilo, né, alguns tiveram uma modificação no design, como a Vampira, por exemplo, que ela tem um design mais gótico, mais emo, que fez muito sucesso, tá, e virou muita tendência nessa época, né, esse visual fez muito sucesso. E esse desenho também focava mais em alguns personagens que não tinham tanto foco antes, como a própria Vampira, embora a Vampira tivesse sim seu foco, nos X-Men 97, por exemplo. Mas aqui ela tem mais foco ainda, a gente tem mais foco no Noturno também, como um personagem, e a gente também tem um personagem que foi criado para essa história, né, que é o Spike, que era um mutante que tinha poder de espinhos, né, de formar espinhos no seu corpo. Ele foi criado para essa série também, para ser um dos membros ali dos estudantes, né, dos adolescentes. E aqui, personagens como Wolverine e Tempestade, eles mantiveram, né, eles são os X-Men mais velhos aqui do grupo, né, então eles que são os mentores dos outros X-Men, então eles que ajudam a treinar eles, enfim. Então tem essa característica diferencial nesse desenho, né. Aqui nesse desenho, né, em X-Men Evolution, além de ter muita ação, né, até por se tratar de um desenho dos X-Men, a gente também tinha bastante dilemas dos personagens, né, sobre a aceitação deles em meio ao público, né. O Noturno, por exemplo, ele tem que usar um dispositivo, um relógio, que faz com que ele vire humano, né, que ele não fique com aquela aparência dele de pele azul, né, o rabinho, enfim. Ele tem que usar um dispositivo para ele poder se encaixar na sociedade, então tem bastante esses dilemas de aceitação, de preconceito. Então o desenho foca bastante nessas coisas também. Esse desenho fez muito sucesso, tá? Muita gente gostou bastante, apesar desse desenho não seguir, né, os quadrinhos dos X-Men, não ser fiel. Muita gente acabou gostando desse desenho por tudo que ele representa, por toda essa visão diferente dos X-Men, né? Foi muito legal, muito bacana. Muita gente, inclusive, começou a gostar dos X-Men por causa desse desenho. Então esse desenho foi um fenômeno muito legal. A abertura desse desenho é um hino, tá? Muita gente gosta dessa abertura, essa abertura é sensacional. Muita gente ainda faz memes com essa abertura, enfim. Ciclope, Jean Grey. Desenho impecável dos X-Men, muito legal, muito bacana. E tá aí, X-Men Evolution com uma das melhores animações dos anos 2000. Bora pro próximo. Nosso próximo desenho também é de um super-herói, tá? Só que esse super-herói é da DC, que infelizmente esse super-herói hoje em dia tá esquecido, tá? Mas ele nunca vai sair dos nossos corações. Pra quem assistiu,
esse super-herói sempre vai estar em nossos corações porque ele é muito legal. Ele fez parte, né, de uma época que a DC estava lançando bastante séries animadas, né? Enfim, vários desenhos da DC, né? A DC estava investindo bastante nisso. E Super Choque foi um desses desenhos em que ela investiu, né? Nessas animações. Em Super Choque, a gente acompanhava, né, um adolescente chamado Virgil Hawkins, né? Que ele acaba ganhando poderes eletromagnéticos, né? Depois de uma explosão química que teve, né? Em uma parte de uma região da cidade, onde várias pessoas, né, que tiveram contato com um tipo de gás acabaram adquirindo superpoderes, né? E alguns usaram esses poderes para o bem, como o Virgil, e pessoas, a maioria, usaram para o mal, né? E cabe, né, ao Virgil, né, usar agora esses poderes elétricos dele, né, para se tornar o Super Choque e poder salvar a cidade, né? Enfim. Esse desenho era muito legal mesmo. Esse desenho, né, o que destacava dele, ele tinha ação, mas o que fazia esse desenho ser acima dos outros é que ele tinha muitas questões sociais, tá? Ele tinha muitos temas maduros, esse desenho, tá? Então ele abordava questões como bullying, como abandono familiar, tá? E até racismo, tá? Racismo principalmente, porque o Virgil, né, a sua família, o Virgil, ele é um adolescente afro-americano, então aborda bastante essa questão do racismo. Inclusive tem um episódio muito marcante também, muito pesado, que o Virgil sofre isso, tá? É bem pesado. E é um desenho que faz a gente refletir sobre essas coisas também, né? Ainda mais na época que o racismo, infelizmente, estava mais presente, né, na sociedade, né? Infelizmente, hoje em dia, ainda tem casos disso. Mas Super Choque estava aí para mostrar essa parte pro povo, para fazer o povo refletir sobre essas coisas. E tudo isso enquanto tinha aquele toque de humor também, cômico, em ação. Enfim, Super Choque foi uma inspiração para muitas pessoas. Super Choque é muito legal. O Virgil, né, o Super Choque, ele tinha um melhor amigo chamado Rich. Era o único que tinha conhecimento de que ele era o Super Choque, né? Então ele sempre ajudava o Virgil com dicas, com apetrechos, enfim. O Rich, ele era, digamos, o nerd da cadeira, sabe? O famoso nerd da cadeira. Tem sempre um personagem que é um super-herói, tá? E ele tem um ajudante, né? Que geralmente é sempre o melhor amigo que ajuda ele, né? Nas coisas. Inclusive, nesse canal a gente pode dizer que acontece isso também, né? Porque a gente tem o Theo, que seria o nerd da cadeira, o meu nerd da cadeira desse canal, né? Que inclusive fica falando que eu fico escravizando ele, né? Coitado. Né? Coitadinho do Theo. Oh, meu Deus do céu. Então, mas, tá? Obrigado, Theo, tamo junto. Obrigado por editar os vídeos. E é isso, cara. Não tô te escravizando, para com isso, hein? Para de ver. Então esse desenho era sobre isso, galera. Era sobre representatividade, era sobre atitude e também carisma puro, porque era muito legal. Um desenho descolado, né? Com skate, grafite, enfim, muitas coisas legais. Super Choque era sensacional demais. Bora pro próximo. Galera, o próximo desenho, não importa se você era menina, se você era menino, você assistiu esse desenho e você gostou, não vem mentir pra mim, tá? Tô falando de Três Espiãs Demais, que a gente acompanhava, né, 3 adolescentes amigas, né, que elas tinham que conciliar a sua vida de estudantes com o seu outro trabalho, que era ser espiãs secretas de uma agência secreta, né? Então, galera, esse desenho tinha muita criatividade, porque, vamos lá, cada episódio era basicamente uma missão. E sempre antes das missões, o chefe das meninas, né, apresentava os apetrechos para elas, que elas iam ter que poderiam ajudar elas nos desafios da missão, né? Enfim, então eram umas coisas muito malucas, porque eram umas coisas do dia a dia, só que modificadas tecnologicamente. Então vamos lá, a gente tinha... Ele falava, hoje vocês vão usar esse secador de cabelo aqui. Mas ela falava, ué, mas o que esse secador de cabelo vai me ajudar? Esse secador de cabelo, na verdade, é uma arma congelante. Solta um raio que congela as coisas. Vocês vão usar, sei lá, esse batom aqui, você gira ele, sai um raio laser dele, corta tudo, sabe? Eram umas coisas muito viajadas, uma maquiagem que explodia, sabe? Eram uns negócios assim, sabe? Objetos do dia a dia que eram muito doidos e cabia a elas, né? Ter criatividade suficiente para saber usar esses apetrechos de forma correta, né? Durante as missões. Então era legal, cada episódio tinha um apetrecho diferente, era muito legal mesmo. E também a gente tem as 3 protagonistas, né? A Senna, a Alex e a Clover, que cada uma tem sua característica, cada uma tem sua personalidade e cada uma completa a outra, né? Por exemplo, a gente tem a Clover.
A Clover, ela era a mais fashionista do grupo, né? Ela era mais impulsiva também do que as outras. A gente tem a Sam. A Sam era a mais nerd, né? Ela era a mais racional do trio. E a gente também tinha a Alex, que era doce e muito corajosa também. Então elas se completavam, era um time muito legal, as três são muito amigas. Muito legal, um desenho bastante colorido, com bastante expressões faciais, muito cômico. E esse desenho tinha uma alta inspiração também em animes daquela época. Bem bacana, bem legal mesmo. Três Espiãs Demais foi um marco e muita gente gosta de Três Espiãs Demais. É muito legal mesmo. Então, bora pro próximo. O próximo desenho, galera, é um sinônimo de rebeldia pura. Porque nesse desenho, né, as crianças se juntam para derrotar os adultos controladores. Tô falando de KND, a Turma do Bairro. Em KND, a Turma do Bairro, a gente acompanhava um grupo de crianças, né, que tinham sua base secreta e lá eles combatiam o controle dos adultos na sociedade, sobre as crianças principalmente. Então, vamos lá, a gente tinha essa visão, né, da criança, que, por exemplo, criança não gosta de ir no dentista, criança tem medo de ir no médico. Então, o médico, por exemplo, ele era um vilão, sabe? No desenho, o dentista era um vilão. O cabeleireiro podia ser um vilão. Tipo, vegetais, criança não gosta de vegetais pode ser um vilão. Enfim, eles enfrentavam esses vilões com armas feitas de sucata, que também tinha muita criatividade, tá? Por exemplo, um aviãozinho de papel. Ele fazia um aviãozinho de papel e o aviãozinho de papel ficava gigante. Eles mascavam chiclete, depois eles jogavam chiclete, o chiclete explodia. E sem contar na base secreta deles, que era simplesmente uma árvore gigante, super tecnológica, tá? E eu tô falando de tipo nível NASA mesmo, era um negócio absurdo, muito bacana. E desse grupo de crianças, né, tinham 5 integrantes, 5 crianças, e eles se chamam por número, que vai de 1 a 5. A gente tem o número 1, que é o líder do grupo, ele é carequinha, estiloso e estratégico. A gente tem o número 2, que ele era o piloto, né, o inventor do grupo. A gente tinha a nossa adorável número 3, que era um doce de pessoa, mas também muito imprevisível. A gente tinha o número 4, que era um valentão, mas né, por dentro a gente sabe que ele tinha um coração bem mole. E a gente tem, por último, mas não menos importante, a número 5, que era a mais inteligente, né, a mais sensata do grupo. Galera, e juntos eles enfrentavam esses vilões, né, esses adultos controladores, e esse desenho tinha bastante paródia da vida real, né, dos adultos, como por exemplo os impostos, né, eles também tinham impostos para as crianças, que eram os impostos da mesada, então eles também tinham que enfrentar essas coisas, né, essa distorção era muito legal, essas paródias eram bem bacanas. Nessa época, como vocês puderam ver, tinha bastante esse negócio de adolescentes, de crianças que eram agentes secretos, que eram super-heróis, enfim. E fala sério, que se você assistiu esse desenho, você com certeza já teve vontade de fazer parte da KND, porque eles eram simplesmente muito legais, personagens muito carismáticos, bem bacanas mesmo. E tá aí KND, não à toa, como uma das melhores animações dos anos 2000, muita gente gosta, muita gente fala desse desenho até hoje, eu gosto muito, sinto muita falta desse desenho, muita falta mesmo, sério, era muito legal. Bora pro próximo. Agora a gente vai falar sobre um desenho que foi icônico demais da Cartoon Network, foi um dos desenhos mais famosos da Cartoon Network até hoje, tá? E eu tô falando de Ben 10. Ben 10, pra quem não conhece, né, acompanhava a história de um menininho chamado Ben Tennyson, que ele era um garotinho comum, né, que apenas foi viajar com seu avô e a sua prima para as férias de verão. Só que acontece que ele acaba achando um relógio muito misterioso que cai do céu e fica preso no pulso dele, né? Aí ele descobre depois, com o passar do tempo, de que esse relógio ele se chama Omnitrix e dá a ele a habilidade de poder se transformar em 10 alienígenas diferentes, tá? Cada um com suas características e superpoderes. Então a gente tem, por exemplo, um alienígena que ele controla o fogo, o outro alienígena ele é focado mais em força bruta, o outro alienígena é focado em velocidade, o outro é aquático, consegue respirar embaixo da água, enfim. 10 alienígenas diferentes ao dispor de Ben Tennyson. Ele acaba usando esses alienígenas, né, como para se tornar uma espécie de super-herói e poder ajudar as pessoas e enfrentar outros alienígenas que querem o poder do Omnitrix. Enfim, Ben 10, muito bacana, marcou muita gente também. E o que acontece? Ben 10 era muito legal também, porque a relação dele com a prima dele, com o avô dele, era muito legal, a gente se familiarizava com os personagens. No decorrer do desenho, a gente
acabava gostando mais deles, sabe? Era bem legal essa relação dele com a família dele, é bem bacana. E era muito legal quando o Ben se transformava em um alienígena, porque a gente podia ver a transição dele, né, humano pro alienígena, ele se transformando assim, o braço, era muito legal, muito louco, nossa, muito bacana mesmo. E quem assistiu o desenho nessa época que lançou, basicamente cresceu junto com o Ben, porque a gente teve continuações, né, a gente teve Ben 10 Força Alienígena, que o Ben já estava um pouquinho mais velho, tinha lá os seus 15, 16 anos. Depois veio mais uma continuação, que era Ben 10 Supremacia Alienígena. Depois a gente teve Ben 10 Omniverse. E depois a gente teve, em 2016, um reboot de Ben 10, onde zerou toda a história e começou desde o começo, com um traço mais infantil, que muita gente não gostou, mas enfim, fez parte daquela época que a Cartoon Network estava fazendo esses reboots, sabe, essas remodelagens dos personagens. Também aconteceu com Jovens Titãs, né, com Jovens Titãs em Ação, muita gente não gostou também, enfim. Mas Ben 10 em si é muito bom, muito legal. Eu, depois de adulto, assisti tudo de novo Ben 10, porque é muito legal. Eu gostava bastante de Ben 10, era nossa, sensacional, muito legal. E marcou demais a galerinha dessa época, né, dos anos 2000. Galera, vamos ser sinceros, né? Você assistiu Ben 10, você chegava na escola e falava, vamos brincar de super-herói? Vamos brincar de super-herói. Que poder você vai ter? Eu vou ter o Omnitrix. Eu vou ter 10 alienígenas com 10 poderes diferentes. Olha que beleza. Quem não escolheria um Omnitrix, galera? Muito bom, muito legal. Criativo demais também essa ideia, bem bacana. E tá aí Ben 10 com uma das animações que mais marcaram os anos 2000, tenho certeza. A Cartoon Network, por exemplo, né? Ben 10 se tornou um dos clássicos, né? De tanto sucesso que fez. Ben 10 é sensacional, muito legal. E tá aí. E galera, essas foram as animações, né, que mais marcaram os anos 2000, né, com certeza faltou mais, né, se você assistiu algum deles, sente falta deles, deixa aqui nos comentários pra gente tá lendo, né, pra gente tá vendo, quem sabe a gente faz uma parte 2, né, deixa o like no vídeo, né, deixa o seu curtinho nesse vídeo, né, gente, é muito importante pra gente, pro engajamento do canal, se inscreve no canal, por favor, pra ajudar a gente também a alcançar os 1000 inscritos, né, finalmente, que é o sonho de qualquer canal, né, iniciante, então ajuda a gente nessa, por favor, dá essa moral pra gente. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos também, para você ficar bem antenado, vídeo toda semana, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!